Êxodo, capítulo 17. A jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede d'água. O povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, e nós aos nossos filhos e aos nossos gados? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me pedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio Vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meriba, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Esta o Senhor no meio de nós ou não? Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra os israelitas em Refidim. Pelo que diz Moisés a Josué: Escolhi-nos homens e saia, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Pelejaram contra Amaleque, mas Moisés e Arão subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e sustentaram as suas mãos, um de uma banda e da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e seu povo, e o fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreva isso para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Capítulo 18. O sogro de Moisés traz sua mulher e seus filhos. Ora, Jetro,
sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, a sua mulher de Moisés, depois que ela lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chama Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chama Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos, com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se, beijou-o e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e os egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todos os bens que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que livrou das mãos dos egípcios e da mão do faraó, que livrou a este povo debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque nas coisas em que se ensoberbeceram ou sobrepujou, então tomou Jetro, o sogro de Moisés, o holocausto e sacrifício para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comer pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que o outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, dizia: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro. Ele declara o status de Deus, as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom que fazeis, totalmente desfalecerás assim, tu com este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu, pelo povo, diante de Deus, leva tu as coisas de Deus, e declarar-lhe os estatutos e as leis, e fazer-lhe saber o caminho em que deve andar, e a obra que deve fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreceram a avareza e põe-no sobre eles por maiores de 1000.
maiores de 100, maiores de 50 e maiores de 10, para que julgue este povo e todo o tempo, e seja que todos os negócios graves tragam a ti, mas todos os negócios pequenos eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviará da carga, e ele a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todos este povo em paz, e virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E a ele julgaram o povo em todo o tempo. E o negócio arduou, trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, a qual se foi à sua terra. Capítulo 19. Êxodo. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. E ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, acompanharam-se no deserto Israel, pois ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou de monte, dizendo: Assim falavas à casa de Jacó, anunciarás ao filho de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vós leveis sobre asas de águias, e vós trouxeram a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvise a minha voz e guardaste o meu conserto, então seria a minha propriedade peculiar dentre todos o povo, porque toda a terra é minha, e vós me serei um reino sacerdotal, e o povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. E veio Moisés, e chamou os anciãos do povo, expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz, e disseram: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem expressa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, santificai-no hoje, amanhã, e lavem eles aos seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todos o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: Guardai vós, que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem. Não viverá. Soando
a buzina longamente. Então subiram ao monte. Então Moisés desceu do monte e o povo santificou o povo e lavaram os seus vestidos. E disse ao povo: Estais pronto ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sono de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial e encontrou ao encontro de Deus, e puseram-se aos pés do monte, e todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo que não trepasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegaram ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte de Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: Marca temos ao monte e santificá-lo. E disse o Senhor: Vai, desce, depois subirá tu e Arão contigo, e os sacerdotes, porém, o povo não trepassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Muito obrigada por vocês ouvir a palavra de Deus até o final. Fique com Deus e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever no meu canal Revestido em Cristo para chegar mais a palavra de Deus até vocês. Até a próxima.